Salve, salve meus peixonautas, salve, salve minha família. Tudo bem? Tudo bacana? Espero que sim. É o seguinte, não é pós-jogo hoje, claro que não é um pós-jogo. Aquele vídeo com nervos à flor da pele foi ontem. Ontem eu tava maluco, ontem eu tava irado, eu e meu parceiro Guilherme de Andrade. E hoje, mais calmo, depois de passar raiva, e ela demorou a passar, custou a passar, com uns pensamentos mais concatenados, digamos assim, e mais sóbrio, né, mais frio aqui na minha análise, eu quero falar sobre a situação do nosso técnico e que, apesar de muitos erros, principalmente ou exclusivamente, eu diria até, sobre o quesito peças, ele vai bem, né? Se não é esse erro crasso que ele teima em continuar errando, né? Parece que ou ele é realmente muito teimoso ou ele tem um problema sério de entendimento de quem é bom, né? Porque é impressionante como ele prefere os ruins, né? Ou de repente tem a possibilidade também do homem ser contrário a jovens jogadores. Eles têm que ser, maturados para aí sim virarem titulares. Só pode ser uma dessas três coisas aí pro nosso técnico agir como ele age em relação às peças. O Vojvoda ele nos tira do sério às vezes, mas ainda assim tem o meu respaldo, tem o meu apoio, porque eu vejo como time o Santos ele evoluiu na mão do técnico e vejo que tem coisas ali que podem melhorar e que o Santos pode dar uma guinada, dar uma virada nessa chavinha. Apesar de, sendo bem sincero, eu tô com uma expectativa baixa e cabisbaixo, né? Eu não tô com muitas esperanças não. Mas se eu tô assim, com esse técnico que eu julgo ser um bom técnico, que eu julgo ser o melhor técnico que a gente tem em anos, eu acho que o último foi o São Paulo realmente, sem ele estaria um cenário de catástrofe, tá? Porque vocês sabem, eu acho que toda a torcida tem esse pensamento, ou quase toda a torcida, de que os maiores culpados estão lá em cima, né? Estão acima do Vojvoda. É o Marcelo Teixeira e o Alexandre Matos. Marcelo Teixeira com uma gestão patética e o Alexandre Matos que tem uma dificuldade muito impressionante de contratação de jogadores, né? De criatividade no mercado. É algo realmente, assim, de saltar os olhos. A gente fica impressionado com a falta de capacidade desse cara de contratar, né? E ele contrata sempre jogadores que ele já teve relação profissional, né? Parece que ele não... Puta que eu pariu, não abre a mente, não expande os horizontes e não tem um trabalho de scout profissional dentro do clube. Mas antes de entrar de fato nessa nuance, rapidamente eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, gente. Nós, aqui no canal Dois Peixonautas, somos pequenos, mas galgamos coisas grandes. No momento, é humilde a nossa meta, mas é uma meta que vai nos deixar muito felizes. E a gente só consegue com vocês se inscrevendo no canal. É 1000 inscritos que a gente precisa, família. 1000 inscritos para começar a monetizar o canal, aliado aos 1000 inscritos com a quantidade de horas assistidas. Mas aí é com a gente, né? E é com vocês dando like também para o YouTube distribuir para mais pessoas. Mas só de vocês se inscreverem já é de uma ajuda que vocês não têm ideia, tá? Você que já se inscreveu, você que assiste nosso conteúdo com mais frequência, eu só posso te agradecer, tá? Meu muitíssimo obrigado. Mas vamos lá. É o seguinte, depois do jogo eu tava louco da vida, maluco, eu fiquei puto com o Vojvoda, porque ele merece que a gente fique louco com ele, porque é impressionante algumas escolhas que não, pra mim, pelo menos, não tem sentido. E aí realmente descemos além aqui no treinador, merecidamente. Eu não tiro uma vírgula do que foi falado, nem eu, e eu acredito que o Gui também não, tá? Mas eu falo por mim aqui, claro. É o seguinte, tendo em mente, a gente já sabe, né? Marcelo Teixeira e Alexandre Matos merecem mais culpa nessa brincadeira, mas muito mais, não é pouco mais não, é muito. Eles são muito culpados porque montaram um elenco completamente desequilibrado, venderam, e na verdade assim, a grande venda, né? O Souza era um pilar, né? Ali na lateral esquerda.
E a gente tá sofrendo ali por aquele canto. Por exemplo, o escanteio que gera o gol da Chapecoense, pra mim é uma falha do nosso querido Lira, que arrasta, né, o jogador até a linha de fundo, não consegue tirar, desarmar ele antes ou jogar pra lateral, que seja, e acaba cedendo o escanteio, que pra mim, assim, não quer dizer que o Lira é ruim ou que ele, porra, não mereça a titularidade, porque quem é o companheiro dele de posição é o Escobar, né, que é, assim, tem um teto baixo técnico, né, apesar de ser realmente um cara que se doa, né, em campo, corre uma barbaridade, ele não é omisso. Eu não vou aqui falar que ele é omisso, que ele não é, mas ele carece de qualidade, né, infelizmente. Mas assim, o Souza, saudade de Souza, inclusive, né. O Lira é um menino que vai oscilar, gente. É realmente, não tem por onde fugir. Ele é muito jovem, tá subindo agora, vai maturar jogando, ele vai errar, ele vai acertar. E se a gente tivesse o Souza, eu acho que dificilmente aconteceria o que aconteceu nesse lance, e aí foi escanteio. Não quer dizer também que é a culpa do lateral, do Lira, porque ele cedeu o escanteio. O Santos, por exemplo, teve 14 fucking escanteios na partida e não fez um vento, né, com isso. E aí, um escanteio pra Chapecoense, um gol feito, né? Fatídico escanteio. Então, assim, ele não tem uma culpa gigantesca, porque, porra, quantos escanteios saem pro jogo e não sai gol, né? Aí nesse acabou culminando num gol. Mas são pequenas coisas. O futebol, né? As partidas, a partida de futebol, elas são travadas em pequenas batalhas, né? Entre muitas vitórias e derrotas, acaba. Caralho, a palavra fugiu, mas acaba tendo um desfecho, não era onde eu queria chegar com a palavra, mas tendo um desfecho para um ataque perigoso para um time, um ataque perigoso para o outro time, e assim vai seguindo. E aí nessa batalha, nosso lateral perdeu, foi escanteio. Mas enfim, eu tô trazendo tudo isso na questão agora do lateral específica porque é para apontar o erro da nossa da diretoria, né? Da direção, que opta, né, em pagar muito caro. E aí eu vou bater na tecla aqui de novo. Vou, porque tem que bater mesmo nessa tecla. Paga salários que não condiz com o futebol de muitos atletas. E aí a gente tem informação aí do Mike, milionário. Todo mês pinga 1 milhão na conta do Mike, pelo que noticiam por aí. É uma loucura. Então, é difícil, né? Bilal Brahim ganha quase 1 milhão, 700, 800 pau, sei lá eu. Porra, é dinheiro demais, o cara nem joga. E aí tem proposta do JP Sherman, né? Que eu não sou o maior fã do mundo, mas eu prefiro o nosso JP Sherman do que o Mike. Mas eu prefiro demais. Só que se a gente fizer uma rápida, tá? Conta aqui, se o Santos vende JP Sherman, que pelo visto é considerado uma terceira opção hoje, porque nunca entra, né? Pro Ajax são 4 milhões de euros. Vamos colocar que tá 5 reais. Tá um pouquinho mais, né? Mas eu vou arredondar para 5. O euro. Daria 20 milhões, né? 5, 10, 15, 20. 4 vezes 5. 20 milhões de reais. 20 milhões de reais. Amigão, é duro. 20 milhões de reais vai pagar o salário desses caras, pô. É 1 milhão por mês do Mike. Aí o Tiquinho ainda tá no Santos, rapaziada. O Tiquinho tá lá, recebendo o salário dele bonitinho. Ou não bonitinho, às vezes atrasa, né? O Santos é desses aí que não paga tão bem, mas uma hora recebe. E aí quando recebe é milhão que cai na conta, fi. Pra não jogar. É Bilal Brahim com quase de milhão. Então, o Santos vende jogadores pra pagar salário dos caras ruins. E é por isso que o Marcelo Teixeira vem a público falar que não tem dinheiro, mas a culpa é deles, que são incompetentes e fazem um trabalho horrível à frente do Santos Futebol Clube. Eles são os maiores culpados. E eu quero deixar isso claro nesse vídeo, tá? Trazendo, porra, essas ilustrações, né? Do Souza sendo vendido, aí o JP Sherman, se for vendido, vai ser pra pagar salário. Mas o Santos, com a figura de Marcelo Teixeira e Alexandre Matos, tem que se mexer, tem que agir e tem que contratar pra ontem, porque o Santos suplica, tá? O Vojvoda não vai fazer milagre. Mas aí tá, Aí que tá a parte do vídeo que eu quero dar o meu pitaco aqui, uma dica pro Vojvoda, que com certeza assiste o canal do Peixonautas, deve ser fã do nosso conteúdo, do nosso trabalho, e vai ouvir o que eu tenho pra falar aqui, eu imagino.
Voivoda, é o seguinte, porra, vou falar aqui olhando pra câmera. Pelo amor de Deus, quando você for escalar o time, entre Lautaro e qualquer outro ser vivo, um ser humano, melhor dizendo, que é atleta do Santos Futebol Clube, você não escala o Lautaro. A não ser que todos os outros realmente estejam sem a perna, impossibilitados de jogar. Tudo bem. Tudo bem. Nesse último jogo eu entendo. O Lautaro, ele é aceitável pra mim nesse último jogo, porque não tinha Gabigol, porque não tinha Tassiano. Tiquinho, pelo amor de Deus. Tiquinho acho que tá contundido ainda, né? E aí o Pradella é reserva lá da subcategoria dele, se eu não me engano. Então assim, eu entendo dessa vez. Tô olhando pra tu de novo, Voivoda. Mas o Cabadeiro, Voivoda, meu amigo do céu. Você faz um trabalho decente. Pra mim, bom, na verdade. Eu corrijo aqui. Um bom trabalho. Você tem conteúdo como técnico. E o time, como time, apresenta boas valências. O Santos pode melhorar na temporada e eu espero que aconteça. Só que pra isso, pra você ter continuidade no trabalho, pra você não ser desligado do clube, porque você tá minando o seu próprio trabalho, Voivoda, você não pode escalar o Cabadeiro. Olha, eu ia falar em jogos e contextos específicos, porque o Cabadeiro é um cara que corre, não vai driblar, não tem um drible curto pra quebrar linhas num jogo que o Santos ia ter a posse de bola. Mas eu vou corrigir o que eu nem falei, porque foi o que eu pensei, o que eu ia falar. O Cabadeiro não tem que jogar nunca. Você não coloca mais o Cabadeiro. Você não coloca. Eu sei que é o que tem à disposição pra você, porque a diretoria contratou, e por isso antes de falar de você, de dar esse toque pra ti, meu camarada, meu parceiro, meu treinador, eu falei do Marcelo Teixeira, eu falei do Alexandre Matos, eles são culpadíssimos, eles são problemas pro Santos, eles não ajudam. Espero que isso mude. Mas, dito isso, o que você tem é Cabadeiro, mas você tem outros que você pode colocar no lugar. Então você coloque outros. Coloca o Matheus Xavier, que vai errar pra caralho. Claro que vai errar, é moleque, a gente vai ficar puto com ele. Mas ele não é um inimigo da bola, ele não é o Cabadeiro que é ruim, que só corre e que não tem confiança nenhuma. É um jogador profissional sem confiança. Não coloca o Cabadeiro. Manda ele pro psicólogo, uma terapia, pra de repente ele ganhar uma confiança e aí ele jogar a bola, mas em outros clubes. Pode ser em outro lugar, mas não aqui. Beleza? Não coloca o Cabadeiro, Voivoda. Faça o simples, irmão. O Miguelito tá jogando futebol. Você não vai me aprontar de começar a colocar ele no banco, a não ser que seja por uma opção de descanso, de você analisar que o jogador precisa descansar, que o jogador precisa realmente de pausa, para não estourar, não comprometer os músculos do atleta. Se não for esse o caso, você joga. Coloca o Miguelito que tá jogando bola, tá? Não coloca o Bom Tempo aos 43 minutos de jogo. Não faz isso. Bom Tempo é jogador de bola. Foi o melhor jogador do Santos no primeiro semestre do ano passado, tá? Gosto muito do Bom Tempo. Só que ele não joga, não tem oportunidade. Então assim, são escolhas que pra mim parecem óbvias, tá, Voivoda? Eu falo contigo aqui. E aí tu ramela, irmão. É loucura. Seu trabalho é bom. A equipe, o Santos como time, mostra virtudes que são de muito bom tom, que me deixam esperançoso. E eu vejo que você é um bom treinador. Respeito o Santos nas entrevistas, que você tudo, assim, me parece que é um ser humano honrável, mas o que eu mais quero, na verdade, é um treinador de ponta, né? Mas me parece que você é, cara, um bom treinador mesmo. Só que tem escolhas, assim, que não condiz com a lógica. Portanto, antes de fazer a escalação, pense com carinho no que eu tô te falando, que eu sei que tu acompanha esse canal aqui. Esse canal é estourado. 200 e lá vai tralalá de inscrito. Não é brincadeira não que tem de cabeça aqui nesse canal, beleza? A última, pra você, Voivoda. Juan Pablo. Quando você perceber que o seu zagueiro está entregando a rapadura e tem um cartão amarelo, tá jogando no limite, porque se fizer qualquer faltinha vai tomar outro cartão e vai ser expulso, vai comprometer o time, você saca esse zagueiro. Mesmo que o outro zagueiro seja o João Basso, que eu não sou fã. Porque o Alexis Duarte afundou o Santos
no jogo de ontem contra a Chapecoense. A gente simplesmente deu os 3 pontos de bandeja para a Chapecoense, com o Alexis sendo a cara dessa entregada. Mas você poderia ter tirado o Alexis. Poderia, porque ele já não estava jogando nada, entregou o primeiro gol, estava amarelado. Então assim, melhore nas suas análises de peças, porque é só isso que falta para você ter a confiança da torcida. E ganhar, né? Resultados é muito importante. A gente tem que começar a ganhar. Beleza? Olhei bastante aqui, ó, pra falar contigo. Agora eu vou voltar pra cá, porque é um hábito meu, família, tá bom? Esse é o vídeo. Esse é o vídeo. Tem maiores culpados na Vila Belmiro e eles têm nomes ditos aqui no canal. Em outros lugares, claro, todo mundo sabe. Marcelo Teixeira, Alexandre Matos são culpados pra caralho. Desculpa o palavrão a esta hora, beleza? Voivoda, melhor aí, irmão. Porra, ajuda nós, que nós te ajuda. Só quero ser feliz com o peixe, mano. Tá bom? Um abraço, valeu, falou, eu fui.